Caxias do Sul é uma cidade que não é para amadores. É uma cidade dura, cruel, né? Digo que é um milagre que aconteceu graças ao trabalho. Sedutora. Eu acho que é uma cidade bastante desenvolvida, uma cidade que tem bastante emprego. Muito grande para o meu gosto. Cresceu demais em pouco tempo. Ela vai ser sempre 50%. Se alguém disser sim, os outros 50% dizem não. É a terra dos italianos. Eu acho que Caxias do Sul nunca foi uma cidade italiana. Eu acho que ela é brasileira, mas eu acho que ela é um Brasil que deu certo. É brasileira, é negrão mesmo, né? Todos sabem que Caxias do Sul é a cidade, se pode dizer do estado, mas pode dizer do mundo, onde há maior número de centros de tradições gaúchas. Uma cidade de 135 anos, isso é um milagre econômico. É uma cidade que tem poucos ricos e muitos pobres. É uma cidade que tem dinheiro. É uma cidade próspera. Eu acho que é bom. Imagina, cidade que nem Caxias, ela é muito... tem de tudo, né? Eu acho boa. Eu não sei direito que cidade é essa, assim. É difícil de dizer, para definir, para dizer o que é essa cidade. Sem dúvida nenhuma, uma cidade que já está feita. Uma cidade que pensa que tem identidade e não tem. Ela não se achou ainda bem. No imaginário da Idade Média, o país de la Cucanha é um paraíso de delícias, sobretudo de delícias gastronômicas, porque a fome é endêmica. A fome é endêmica nesta Itália de que falamos agora. Daí vem aquela história do trabalho. O caxiense quer a mesa farta e quer viver bem. Que é isso que, em síntese, a cocanha representa. Se vocês forem olhar o mapa da cocanha, é salame caindo do céu, né? Caindo das árvores, frutas despencando por todos os lados. O caxiense é um glutão, antes de tudo é um glutão. Sabe, porque é uma fome tão milenar, tantos milhões de anos de fome, que eles têm sofrido, que realmente nunca há comida que chega. Essa ideia do caxiense perseguir, né, uma coisa melhor, de ascender socialmente, de ter resultados, de ter lucro, né, de ter uma vida melhor, eu acho que isso vem desde o tempo da imigração, sim, né? É o maior fenômeno dos tempos modernos, é a imigração do século XIX. Porque ela se espalha pelo mundo. A Itália do século XIX é uma Itália recém-unificada. Uma Itália unificada politicamente, mas culturalmente guarda as diferenças substantivas da sua população. Não falam a língua italiana como nós a conhecemos hoje, o italiano estándar. Falam dialetos diferentes. Não comem a mesma comida. Quer dizer que são pessoas com experiências culturais diferentes que vivem este momento de unificação. Há um programa de governo, não é? de ocupar essas terras aqui, da Serra do Mar, e fazer delas terras produtivas, de produção agrícola. E os italianos são convidados, há todo um processo, né, de propaganda, de agenciamento, né, lá no norte da Itália, para trazer camponeses interessados em começar a vida de novo, no Brasil, no sul do Brasil.
quando chegaram aqui, viram todas as dificuldades. Primeiro, toda a dificuldade da viagem de chegar até aqui. Aí, chegando, por exemplo, em Porto Alegre, vinham até São Sebastião do Caí de barco, e de lá tinha um barracão muito grande que os aguardavam, e tinha que aguardar lá até que eles fossem destinados às suas próprias colônias, ao seu pedaço de terra. E muitas vezes as pessoas pegavam doenças lá nesse barracão em São Sebastião do Caí, e muitos deles acabaram falecendo, morrendo no barracão, porque eles tinham que ficar 10, 15, até 20 dias nesses barracões. O que era isso aqui? Era uma região de matas, era uma região de encosta de planalto. Era uma região extremamente dura de ser conquistada. Tanto é que os fazendeiros não chegaram até aqui, não vieram tomar posse das terras, porque não interessava para eles mato. Criar vaca em mato é impossível, então não criaram vacas aqui por causa do mato. Eles vieram porque o imperador, na época, no Brasil, convidou os europeus a virem ao Brasil povoar e cultivar o solo, porque só havia escravos naquela época. Há preocupação dupla. De um lado, atender a demanda dos cafeicultores de São Paulo, mais especificamente, mas há também a demanda de outras províncias, como a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que precisa preencher seus vazios demográficos com que objetivo? Com o objetivo de produzir grãos. Mata virgem, não havia casa nenhuma, então, certo, armaram barracas, né? Para derrubarem as árvores, serrarem. Ele veio como agricultor, mas ele sabia serrar, sabia isso, era ferreiro, afinal ele tinha habilidade. O europeu tinha, inteligentes também. Muitos imigrantes chegam dizendo: me levem de volta, porque este não é o país da cocaína. Eles sentiram as dificuldades. Não era aquilo que o governo brasileiro havia prometido, de que aqui se tinha a cucanha, que aqui tinha os salames pendurados nas árvores, como dizia o Naneto Pipeta, né? Que ele, eu vou para a América porque lá sei salame, picai sue piante. E a partir do momento que lhe era destinado o pedaço de terra, eles tinham que subir aqui pelo meio do mato para chegar no seu pedaço de terra, e não encontravam. Não tinham ferramentas, não tinham casas, não tinha nada. Eles não têm um aparato adequado para ficar no meio do mato. O ronco do bugio é aterrador. Eles não sabem cortar um pinheiro. Aprendem isso aqui. O dia a dia era uma coisa muito difícil, né? É uma coisa quase que épica, realmente, né? Quando você pensa dessa forma. É claro que hoje a gente diz, mas os imigrantes não foram jogados. O governo brasileiro tinha uma estrutura, claro que tinha uma estrutura. Tinha a Comissão de Terras, tinha funcionários do governo que prestavam uma certa assistência. Mas no dia a dia, os locais distantes, no meio do mato, era muito difícil. Tanto é que quem lida com esses documentos pode ver a quantidade de pessoas que enlouqueciam, que se suicidavam, né? Que isso estava muito presente, a solidão no meio do mato para essa gente que vinha, às vezes, de aldeia, que convivia com muita gente todos os dias e, de repente, passar a viver num lugar onde talvez vissem 1 ou 2 visitantes por ano, passavam dias e dias e dias sem conversar com ninguém.
A nossa região, ela era habitada pelos índios que eram chamados de bugres. E o Campo dos Bugres, ele é exatamente aquela parte da cidade que fica ali na estação férrea até a Rua Feijó Júnior, aquele largo ali é que ficavam os restos que foram encontrados, os restos arqueológicos de um acampamento de índios caigangues. Os índios que viviam por aqui, provavelmente da tribo de Caaguás, até dizem que é de Moacaras, diz o Mário Gardelin, eles foram se afastando na medida que vieram os imigrantes, e à medida que as terras do Rio Grande vão sendo colonizadas, eles vão em direção ao norte do estado. Bom, Caxias começa realmente como civilização, como uma cultura, né, deixando de lado a sua pré-história, em 1875, quando chegam os imigrantes italianos aqui na colônia, mais precisamente em Nova Milano. 2 anos depois, esse Fundos de Nova Palmira, como era conhecida a antiga colônia, se transforma, então, em Colônia Caxias. É preciso ter coragem para emigrar. O ato de emigrar põe o ser humano sempre numa situação de perigo. A característica da colônia de Caxias e das outras colônias aqui no Rio Grande do Sul foi de que cada um deles recebia um lote de terra com valor de venda estipulado, não é? Que deveria pagar num prazo também determinado. Então não é uma imigração em que eles recebem, ganham de presente um lote de terras, como alguns imaginam. Eles adquirem, assinam um contrato com o governo e tem 5 a 7 anos de prazo para ir quitando com o resultado do seu trabalho. Todo colono pagou a sua terra. Isso não existe. Foi uma reforma agrária às avessas. Agora eles dão avião, dão trator para ir lá para cima, querem tudo, né? Naquele tempo não. Com o dinheiro da própria produção deles, do trabalho, eles pagaram suas terras. Mas o senso, né, da importância de ser dono do seu pedaço de terra, dono do seu negócio, né? Essa vai ser muito importante, inclusive para uma faceta que vai depois, né, ser característica do povo dessa região, que é a de ser empreendedor. Quer dizer, eu tenho a minha propriedade para, com ela, eu fazer render, ganhar a minha vida, né? Não eram todos iletrados. Havia gente com um conhecimento técnico e ilustrado, vamos chamar assim também, que foram decisivas no tornar possível esta experiência bem-sucedida sob todos os pontos de vista. E eles eram muito trabalhadores. Todo imigrante era mais agricultor, mas cada qual tinha a sua profissão. Por exemplo, o meu avô, ele era ferreiro. Veio com os filhos também pequenos, ensinava para eles serem ferreiros, no caso da família. O outro, certo, era marceneiro, carpinteiro, entalhador, porque os que vieram da Itália vieram também com a arte, também no coração e na cabeça. Então, eles desenvolveram muito todas essas profissões.
Então eu gosto disso do era uma vez, não é? Uma cidade que foi fundada por imigrantes que vieram para cá para construir, para legitimar um chão, para ter um resultado, para ter garantia, não é? Para compensar um universo de miséria, de fome que era a Itália naquela época. Então a cidade se constrói a partir desse lastro, dessa base, dessa fundamentação prática, objetiva, dura, exigente, não é? Que eram os valores da época e são até hoje. Apesar de muitas dificuldades, esse lugar aqui, que é um afloramento de basalto, né? Uma pedra mais dura que tem, o pessoal veio aqui nesses morros de basalto e demoliu o basalto, fez lavoura onde era pedra, fez estradas, é um batalhador. Esse é o caxiense, é um cara que não desiste, literalmente o que não desiste nunca. Se o governo não faz, fazemos nós. Não vamos ficar esperando que o governo faça, fazemos nós. E há uma série de iniciativas, né, que são tomadas na história da comunidade que tem essa marca, não é? Desde assistência à saúde, assistência social, assistência financeira, até o ensino, não é? O ensino superior. A Universidade de Caxias do Sul ficou se esperando muito tempo que o governo criasse uma universidade. Eu acho que o que vale para mim é seguir a religião, né? Que rezar só por rezar também, tu tem que rezar com devoção, né? E tudo que tu fizer, tu tem que ter uma vontade de fazer e um carinho para fazer coisas. Uma parte do meu tempo eu passo conversando com Deus e rezando. Uma parte porque eu moro, eu e Deus aqui dentro, né? Então, uma parte do dia é com Deus. A disciplina do trabalho e a disciplina da religião moldam o perfil desta região. Quando os imigrantes chegaram à nossa região, trouxeram sua família, a força e a disposição para o trabalho e, sem dúvida nenhuma, no coração, na mente e na prática, a religião. Por que a fé? Porque a instituição que havia para dar suporte para eles era religiosa. Então, a primeira coisa foi a criação do cemitério. E o cemitério não é essencialmente religioso. Muitos desses que fundaram os cemitérios, que pensam que são religiosos, eram maçons. Antes a igreja resolvia todas as questões, né? O padre resolvia tudo, né? Inclusive as questões policiais, se fosse o caso. Mas há um momento em que não há mais essa função e a gente percebe como o bispo passa do papel de árbitro geral da situação para um intercessor. No início da imigração italiana, a igreja era marcante e indispensável para os imigrantes. A igreja tinha o templo, a igreja tinha o salão paroquial onde as pessoas se reuniam para os encontros. A religião teve uma função social muito mais importante do que a religiosa propriamente dita. Até porque, pela tradição dos camponeses, né, da cultura camponesa, a religião é uma formalidade social. Constroem sua igreja, sua capela, realizam seus rituais, travam contendas para ter um pároco, um padre. Muitos se apressam em oferecer parte do próprio lote, do próprio terreno, para que aí seja construída a igreja. Por devoção? Não, porque ele sabe que o comerciante, em seguida, se constrói uma capela, isto é o embrião de um novo núcleo.
Eu me lembro quando eu era pequena, e olha que eu já tenho certa idade, e eu perguntava para o meu pai, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu e a minha empregada, minha irmã e ninguém mais. Ah, porque a igreja é para as mulheres e para as crianças. Eu tenho ainda a mesma mania de rezar muito, sabe? Sempre. Então, eu tenho, meu filho diz as beatas. Quando nós vamos sair junto, tem minha irmã que ela é ministra, né? Opa, as beatas vai agora. Eles não são mais de muita missa, essas coisas. Papel que as mulheres desempenharam ao longo dessa história é extremamente importante. Na verdade, quem fez a colônia foi a mulher, né? Carregou o homem, os filhos, a colônia nas costas, né? E nunca teve direito a nada. O lugar da mulher na história da imigração, na história oficial, é de figurante à margem do enredo. Quando se narra a história da imigração, é como se ela tivesse sido feita só por homens. Ela não tinha só o trabalho dentro de casa, ela tinha o trabalho na lavoura, ela tinha o trabalho numa loja que o marido tivesse ou ela tivesse. Ela ia cuidar dos filhos, ela ia fazer a comida e assim por diante. Mesmo em público, não tendo autoridade, a mulher sempre foi a que dava a última palavra. Ou, pelo menos na grande maioria das famílias, os homens tinham a autoridade em público, mas a mulher tinha a autoridade em casa. De manhã, levantavam cedo, somente as mulheres. A gente levantava às 4 horas e tinha que tirar leite e mandar para a cidade. E quando era inverno, então, que chovia, a gente levantava, limpava a cozinha e tudo, para depois sentar e costurar. Eu costurava para toda a família. Calça, camisa, tudo. Todo mundo fala que o homem é trabalhador. Trabalhador, coisa nenhuma. Vive jogando carta, é só ir para a forqueta e ver lá no Vermelho, é lá no clube, é lá na comunidade. Vamos lá ver. Todos jogando carta e bebendo, né? Quem é que fica trabalhando? A mulher. Cada família tinha uma mulher que carregava o saco nas costas. Então não é uma, são todas. Mas tem a Gídia Bandera, porque o Abraham Eberle ficou rico, mas tanto eles tinham preconceito quanto aquela pobre mulher, que eles começam a contar o tempo da Eberle quando a Gídia vendeu para o filho, em 96, e não em 86, quando ela começou. A Gídia Bandera é uma figura excepcional, né? Porque ela se tornou funileira em 1886. Vocês imaginem que hoje isso seria uma coisa assim, né, bem estranha. E naquele período ela já fez isso.
E depois ela passou, então, a funilaria 10 anos depois para o filho dela, que adquiriu a funilaria. Está aí uma característica. Não deram a funilaria para ele, ele comprou a funilaria, né? Então, na história oficial da metalúrgica Abramo Eberle, a história da Eberle começa em 1896, nas mãos do Abramo. O varejo da Eberle, na década de 40, 50, 60, era uma loja digna de qualquer lugar do mundo. Mas em 39 ela começa uma coisa que não tinha no Brasil, que foi a fábrica de motores, né? E no instante que ela está formando a fábrica de motores, você está entrando nos bens de capital, né? Não está mais trabalhando apenas com produtos tradicionais, né? Talheres e panelas, como depois ele também produziu. Eu acho que o marco é 39 com os motores, né? A Eberle chegou, na década de 60, 3 mil empregados, com 3 grandes fábricas. 50% dos operários da região estavam empregados na Eberle. Ela deixou muitos descendentes, vamos dizer, muitos filhos, né? Filhos que eu digo, funcionários que aprenderam e que criaram uma base lá dentro, e foi se proliferando as indústrias. E hoje o jovem daqui, ele tem um sonho muito grande de ser um empreendedor, de ser um empresário. Hoje, nós falamos, então, Randão, Marco Polo, e todos que andam por aí, não vou nem repetir, né? Então, mas o pai foi Abramo Eberle e Companhia Maestro. Eu coloco que o Abramo se tornou um mito aqui na região. O mito do trabalho e do sucesso. Que através do trabalho tu alcança sucesso. Se eu quiser vencer, eu tenho que trabalhar. Mas a motivação mesmo é essa. Eu vou ter que vencer por minha iniciativa. Quer dizer, eu é que tenho que não vou poder ficar esperando. Então, o trabalho é uma decorrência de não ficar esperando pelos outros, né? Olha, eu acho que é um aspecto psicanalítico nisso, né? A gente tem a culpa do lazer. É muito complicado a gente se permitir relaxar sem produzir alguma coisa. É importante lembrar que quem veio para cá foi o imigrante, principalmente, que passava fome na Itália. Ele veio precisando ser o dono da terra aqui. Por isso, essa importância do trabalho. Se eu trabalho, eu tenho o que é meu. Era isso que eles sentiam no começo. Eu trabalho, mas é meu. Eu não trabalho para os senhores de terra. Por que aqui em Caxias os restaurantes não abrem depois das 14 horas? Por quê? Porque existe toda uma filosofia atrás, toda uma questão de valores, que o trabalho é a coisa mais importante que tem. Então, a gente precisa trabalhar. Isso não é hora de estar indo para um restaurante. O pai trabalha, o filho trabalha, a mulher trabalha, todo mundo não trabalha dentro de acordo de guardar as coisas e fazer, né? Todos nós, caxienses, nós temos essa compulsão pelo trabalho. E se tu não trabalhar, tu tem aquela coisa assim meio que Deus vai te castigar, tu tem que trabalhar. Eu acho que muito mais do que valorizar o trabalho, os caxienses valorizam o dinheiro. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque há uma preocupação mesmo em se dar bem. Há uma preocupação em fazer com que as coisas aconteçam, mas que isso tenha um resultado prático.
é uma cultura muito... Para uns pode ser ruim, para outros muito boa, mas a nível de oportunidade, de empreendedorismo, a gente vê muita migração de outras cidades vindo muito para cá, exatamente por isso, porque é um povo que gosta de trabalhar e que prospera muito. A cidade inteira prospera muito em função disso. A força de vontade para o trabalho, os valores que as pessoas da nossa região cultivam, tornou a nossa cidade realmente uma cidade abençoada. Durante o Estado Novo, e o projeto nacionalista de Vargas desemboca numa legislação que proíbe que se fale outra língua que não a língua portuguesa. Os italianos se ressentiram muito disso, né? De não mais poder falar a sua língua, que alguns não sabiam, não haviam aprendido o português até então. E houve uma grande desconfiança das pessoas com relação ao governo e um desconforto do governo com relação à população. Na época da guerra, eu tinha meus 18 anos, estavam formando a Força Expedicionária Brasileira, de 25 mil homens, e não tinham conseguido toda a tropa para completar essa divisão. Então, abriu voluntariado em Caxias para civis. Na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive, o governo brasileiro convocou muitos italianos aqui da nossa região de Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Pádua, Caxias do Sul, enfim, muitos rio-grandenses para que fossem lutar na Itália. Durante a guerra, os colonos que não sabiam nada do que Mussolini andava fazendo, não sabiam absolutamente coisa nenhuma, foram tidos como inimigos da pátria. Depois de todo o esforço, né, para serem brasileiros, serem tomados como inimigos da pátria foi muito doloroso. Eu sei que não se podia falar em italiano nenhuma palavra. Que tinha um delegado de polícia que morava lá, tinha um sargento do exército, que eles estavam sempre... A única coisa que eu achei ruim foi aquilo, que a gente não podia mais. E a gente estava acostumado a falar italiano, né? Mas os antigos ainda tinham italianos vivos, natos. Esses sofreram muito, porque tinha na delegacia prestar esclarecimento, se tinha arma em casa, aquela coisa toda. Todo mundo entrou em conflito com a gente nossa. Eu não encontrei nenhum rico, nenhum com qualquer problema. Então, na verdade, a perseguição foi feita para os colonos pobres, né? E sempre os pobres são perseguidos, né? Eles falavam lá na praça, iam em cana, né? A Praça Central, que se chamava Dante Alighieri, né, trocou de nome, passou a se chamar Rui Barbosa. A avenida, uma das principais avenidas, que chamava Avenida Itália, também foi arrancada todas as placas, em passeata, com a população, um grupo de nacionalistas foi e botou Avenida Brasil. A pujança da indústria local obrigou o governo brasileiro aonde que ele foi procurar o seu estratagema de guerra, o seu apoio de guerra? Exatamente nessa região. As empresas daqui deram suportes. Por exemplo, a Gasola começou a fabricar armamentos, né?
o Lanifício São Pedro começou a fazer todo o equipamento dos soldados, cobertores, uniformes, etc. Existe um acidente no período, a fábrica Gasola explodiu em 43 e eram só mulheres que trabalhavam naquele setor, enchendo cartuchos, né, para metralhadoras. Houve um acidente, a fábrica foi pelos ares, morreram 5, 6 das jovens, que inclusive a própria Gasola fez um pequeno monumento lembrando essas moças que faleceram, né, que deram a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos se sacrificam pela liberdade. Vamos saudar os amigos que vieram diretamente de Minas Gerais. Alô, mineiros! Eu tenho um amigo da França que, quando veio aqui dar cursos, ele dizia o seguinte, eu estou confuso. O que é que vocês são? Porque eu olho para um lado, vocês dizem, eu sou gaúcho. Olho para outro e eu sou italiano, graças a Dio. E outras, eu amo Caxias do Sul. Então ele perguntava, o que é que vocês são? O caxiense é tão brasileiro que ele inventa uma festa para reivindicar o seu estatuto de brasileiro. O sentido intrínseco da festa da uva é este. A guerra terminou em 45 e em 49 as lideranças de 11 municípios desta região se unem para preparar, depois de 11 anos, a próxima festa da uva. Há discurso do Dom José Baré na festa da uva de 1950, onde isso é nítido. Ele fala diante do presidente da República, do governador do estado, para dizer, este povo é um povo que se preza de ser brasileiro e continua esperando que seja tratado como brasileiro. Esse povo contribuiu com o seu sangue na guerra, né, que recém tinha terminado na Europa, ao lado de todo o exército brasileiro. A Festa da Uva de 50 foi um pouco o resgate de dizer para os descendentes dos italianos que eles eram, na verdade, brasileiros e que o governo aceitava isso. Que não havia mais a animosidade entre os brasileiros e os italianos. A Festa da Uva de 50 lançou, por exemplo, o Monumento ao Imigrante, que é um monumento a todos os imigrantes do Brasil, como se a nação brasileira finalmente aceitasse, estendesse a mão a esses imigrantes que primeiro proibiu de falar a língua, depois usou como mão de obra para trabalhar para a guerra e finalmente, na década de 50, então estendeu a mão e disse, bom, vocês são brasileiros, né? E faz parte do Brasil essa região. A Festa da Uva, ela tem uma tradição de quase 100 anos, vamos dizer assim, e eu acho que faz parte da identidade do caxiense.
só fui assistir o desfile, fomos no pavilhão e não tinha. Estava muito bonito tudo. Ali que todo o povo da cidade frequenta muito, gosta muito e força muito para que a cultura não se perca. Eu acho que o povo de Caxias ainda vê muito Caxias como sendo uma cidade italiana pioneira, né? Não é bem isso. Essa cidade é uma cidade multicultural desde a sua origem. Bem, Caxias é uma cidade fundada por imigrantes italianos. Etnias nós somos aqui em Caxias. Então, mas a gente só fala o italiano. Mas não é verdade, não. E os suíços, e os poloneses, os polacos, os alemães, e todos esses, desculpe, essa gente trouxe sabedoria deles. Ela é italiana no mito, na origem, no simbólico dela, na base dela, e nunca vai deixar de ser. Atualmente tem todo um movimento para dizer que os imigrantes italianos não tiveram uma participação tão grande assim na formação de Caxias. Caxias do Sul nunca foi uma cidade italiana, em primeiro lugar. Caxias do Sul é uma cidade brasileira, porque foi demarcada por agrimensores e por engenheiros brasileiros. Quem lê, quem se dedica, sabe que durante muito tempo Caxias foi uma cidade unicamente de imigrantes italianos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas se esquecem de dizer. Foi o Brasil que colocou dinheiro, muito dinheiro, para povoar o Rio Grande com os pobres europeus. O fato de eu ser, e eu sou realmente neta de imigrantes, não me faz italiana. E não é com a Itália que eu tenho que me preocupar. A gente sabe que o italiano que chegou aqui é do norte da Itália, mas se rolar alguma coisa de Roma, as pessoas dizem, é italiano, né? Como se tivesse alguma conexão com isso. Então, é uma bela de uma confusão. Eu tenho que me preocupar com as nossas raízes aqui, com aquilo que aconteceu depois da travessia, porque é isso que está se perdendo. E quanto mais nós nos voltarmos para a Itália, mais nós vamos perder as nossas raízes. Ali nos anos 90, teve um processo cultural interessantíssimo em Caxias de valorização dessa herança colona, desse lado que ele via como tosco, como grosseiro, ou como algo a ser superado, não é? De se ver a poesia e a beleza disso. Quando eu criei o Radit, lá no século passado, os dinossauros dominavam a Terra, em 1983, ser colono era uma vergonha. As pessoas tinham o horror das suas origens. E com o passar do tempo, eu não sei se foi o Radit, esse personagem que eu criei, mas eu ajudei também a exorcizar esse medo, essa vergonha de ser colono. Hoje, virou o fio. Hoje, ser colono é um orgulho. As pessoas batem no peito e dizem, eu sou colono lá da Garcia, eu tenho a cidadania italiana, eu sou não sei o quê. Hoje já não é mais uma vergonha. Ao contrário, é uma virtude. A cultura é mutante, a tradição não é mutante, mas a cultura sim, porque a cultura é feita pelo homem. Então, a partir daí, se o homem é mutante, os usos e costumes, eles vão mudando. A própria cidade também perdeu muito a identidade. Ela não é mais aquela cidade de origem italiana, até porque também boa parte das pessoas que moram aqui hoje não são de origem italiana, né? Para mim, é negro. Para mim, não é italiano. É a origem italiana, mas vem muito de fora, porque a Caxias é um polo industrial, né? Muito serviço, entendeu? Só não trabalha quem não quer e é vadio mesmo, né? Talvez por a gente ter alguns símbolos muito fortes, dos quais a festa da uva é o que mais realmente tem evidência, mas durante o ano a gente percebe que
que essa italianidade, esse foco voltado para o passado, ele não está mais tão presente. A minha lista de chamada, de frequência na universidade, quando eu iniciei o trabalho, 1978, 79, o nome dos alunos eram todos de sobrenome italiano. Todos. Quando eu saí, 20% talvez, 30% só. Não tem mais. Então, acho que ela já tem uma mistura e a gente vê que, mesmo na estrutura dela, a gente tem o núcleo, que foi o núcleo inicial, que está em torno do centro da cidade, que ainda pode estar aí por uma tradição, habitado, não é, por pessoas que têm ainda uma ascendência italiana, mas, em função das fábricas, das indústrias, se criou outras Caxias periféricas, tem bairros que são cidades. Uma coisa interessante de se ver é nas paradas de ônibus aqui, os cartazes, quando tem um feriadão, empresas de ônibus anunciando excursões para Bagé, para Livramento, para Santiago, para São Borja. O pessoal não vai fazer turismo lá, vai visitar parentes, vai visitar suas origens, as suas cidades. Assim como eu vim da minha cidade, eu vim de Bom Jesus, né? Que é uma cidade pequena, outras pessoas elas vieram também de outras pequenas cidades. Assim que surgiu o modelo, né, do Centro de Tradições Gaúchas, Caxias foi uma das primeiras, com 2 ou 3 centros desses de imediato, né? Aqui é o maior polo de gaúcho, né, que tem, entendeu? Então, aí tá o sinal que a cidade não é mais italiana como era uma vez. Como as pessoas ficaram com medo, já que elas eram estrangeiras, quando Barbosa Lessa e os Paixão Cortes e outros começaram a fazer propaganda dos CTGs, muitos caxienses começaram a dar apoio para esse tipo de organização. E esses CTGs começaram a ser criados exatamente para aglutinar os colonos e torná-los mais brasileiros. E os imigrantes italianos que chegaram aqui se apaixonaram pelo vestir do gaúcho. Imediatamente começaram a usar as botas, começaram a usar o chapéu e foi uma aculturação absolutamente natural. Então, uma vontade do caxiense de se integrar no modo de ser na cultura do gaúcho, sem deixar de ser o caxiense, né? Então, é mais ou menos como um ritual, né? Naquele dia eu vou ser gaúcho, então ponho bombacha, lenço no pescoço, chapéu de aba larga e monto a cavalo e vou ser gaúcho, né? Chega na segunda-feira, né? Ponho um macacão e vou para a fábrica, né? Não, eu acho que ele é meio a meia, né? Ele é um gaúcho assim, tudo bem, mas não adianta, porque ele não tem o estilo do gaúcho mesmo de verdade mesmo. O italiano, ele quer muito trabalhar, né? Isso eu sou muito, porque eu já aprendi por mim também. Ele não tira o tempo para ser gaúcho, né? E o gaúcho tem que sair, tem que andar a cavalo, e o italiano é só trabalhar. Eu sempre gosto de brincar que, simbolicamente, é como se Caxias tivesse uma esfinge ali na entrada, né? Quando você chega, tem aquela famosa esfinge, decifra-me e eu te devoro. Para tu ser aceito na cidade, tem essas paredes invisíveis que a gente não enxerga, mas elas existem, estão lá, né? De que a família que tu é, como que tu veio aqui, como que tu é assim. Durante muito tempo, realmente, a questão do nome pesou muito. Até porque, eu acredito, a construção econômica da cidade, foi alicerçada em torno de 4 ou 5 grandes famílias. Por que o caxiense é fechado? Por que ele tem resistência com o que vem de fora e tudo mais? Hipótese de interpretação. Aqui todo mundo ganha bem, todo mundo se deu bem. Não venha dar uma de espertinho
querer tirar partido do nosso trabalho, porque não vai dar. Acredito que ser querido pelo caxiense não é difícil, é apenas você ser uma pessoa correta, ser uma pessoa honesta e ser uma pessoa que fique inserido dentro do contexto do que significa Caxias como vetor de progresso, ser um trabalhador, trabalhar, vir aqui não para fazer, diríamos, coisas que não combinem. Aqui, se você é honesto, se você é trabalhador, e você tem, diríamos, a ideia de ser solidário e fraterno com o próximo, você tem um lugar certo aqui. Para ficar em Caxias, você tem que fazer esse mito de origem. Eu vim para cá para trabalhar e construir alguma coisa, para mim e para o lugar. É a síntese desse mito, né? Então você pode ter vindo de Manaus, do Acre, mas em vez de dizer, eu vou para Caxias ganhar dinheiro, você, não, eu vim para cá para saber qual é a de Caxias, o que é que ela quer de mim, como é que eu posso contribuir com ela. Então, de alguma forma, eu estou virando italiano. A gente reproduz essa matriz de dizer, olha, antes de exigir, de criticar, veja que cidade é essa, o que é que ela quer de você, como é que você vai se portar diante dela. Se você der o que ela pede, ela te devolve. É muita a oferta cultural que Caxias do Sul tem, não, muita. Já haveria que se pensar na criação de teatros, de salas, de concertos. Eu, quando era jovem, o máximo do lazer que nós tínhamos era um cinema. Hoje nós temos uma infinidade de ofertas para os jovens, para todas as idades. É só querer. Tinha muito essa síndrome de que Caxias era uma cidade que realmente só se abastecia do trabalho. Mas com essa miscigenação, com esses núcleos diversos que estão vindo para Caxias, as pessoas estão aceitando mais as manifestações que não estão ligadas diretamente à nossa cultura, e a gente tem um olhar universal cada vez mais transposto para as pessoas que consomem e produzem arte em Caxias. A cultura, ela fica num segundo plano, né? Porque aqui se dizia muito que é a capital da cultura, né? E alguns gaiatos disseram que era a cultura do capital, né? Bestia! Come ti? Visto che la va a durar così. É finita. Arrivederci. Se vediamo. Começo dos anos 90, quando me mudei para cá, agora, né, quase 2 décadas, um crescimento substancial também no lado B de Caxias do Sul, não é? Nesse outro universo mais humanista, não é? Mais simbólico, mais sutil. A riqueza daqui não está somente no plano material, no plano industrial. Cultura não é só a apresentação, né, de um espetáculo artístico, não é saber se a cidade tem 3 ou 4 grupos teatrais,
ou 20 ou 30 artistas, né? Mas a cultura como algo muito maior, como inclusive produção até industrial, por que não? Caxiense, ele é um cara bastante empreendedor, isso não tem dúvida. É uma cidade que tem, sei lá, 500, 600 mil habitantes e tem lá 6 mil empresas, né? Então, é muita gente, é muito trabalho. Então, o caxiense é esse cara, ele não perde tempo indo atrás da conversa dos outros e tal, ele quer trabalhar e faz o dele e se ajuda quando precisa. Essa é a cara básica do caxiense. O italiano é industrialista por natureza. É inato deles, viu? Então, eles começou pequenas indústrias. Como a Poderosa, quando eu era adolescente, era a metalúrgica Ebre, só. Eu não acho que o boom de Caxias seja 50. Eu acho que é 70 e tenho certeza, a partir dos levantamentos feitos, que é quando aumenta a grande empresa, é quando, poucos anos depois, o milagre brasileiro faz com que aumente violentamente a produção industrial, criando empresas imensas, a Marco Polo, a Randon, todas essas nascem nesse período. Então, não vem me dizer que é daquela época de 50, porque não são. As empresas grandes são fruto do milagre. Nós, com 17 funcionários na época, para fazer uma carroceria só, nós levamos 90 dias por aí ou até mais. 17 funcionários, bom, passou para 20, 50, 200, 1.000, 2.000, 3.000, hoje nós estamos com 13 mil funcionários. Carrocerias. Nós levamos 90 dias para fazer uma unidade. Hoje, a nossa capacidade de produção é mais de 2.000 por mês, ou seja, de 90 dias para fazer uma, hoje fazemos mais de 90 por dia. A cidade ela é poderosa porque ela exporta, ela fabrica. Se eu vou falar em Randão e só em Marco Polo, eles são o quê? Oriente, até em Dubai. Até em Dubai. A indústria hoje, Caxias, eu não posso dizer que ela seja uma indústria regional. É uma indústria internacional, né? Que ela está aí nos mercados do mundo inteiro. São Paulo, nós achamos, é o coração do Brasil. Segunda São Paulo, Caxias do Sul. Eu vejo que Caxias, ela tem milhares de fabriquetas. Praticamente tudo que se tu quiser, se tu procurar, tu encontra em Caxias. Escondidos lá nos bairros mais distantes. Se fabrica de absolutamente de tudo. Acho que isso vai ter uma explosão tão grande daqui a alguns anos que Caxias tende a ser uma mini São Paulo, sabe? Eu acho que ela vai se igualar ou superar Porto Alegre. Se a gente vai olhar agora a cidade como ela está, a gente fica com vontade de dizer, para de crescer. Como que está Caxias?
Está grande, está crescendo dia por dia. Não sei o que vai acontecer. Olha, acho que essa questão da perda de identidade ela vai se acentuar. Eu não sei exatamente como é que vai ser Caxias do Sul, a Caxias do Sul do século XXI, mas ela vai ser descaracterizada, né? Ou se preferir, ela vai ter uma diversidade cultural maior, né? Mas ela vai ser principalmente mais aberta. O crescimento e a expansão da cidade é uma coisa natural. Ela veio para ser, vai ser, cada vez mais Caxias vai ficar maior e nós temos que aceitar. A cidade é muito forte, é muito pujante, então tem que aceitar e saber lidar com essa coisa. Quem é o caxiense? O caxiense, ele tem uma cultura que tem as suas raízes na cultura ítalo e que se caracteriza por ser uma pessoa ao mesmo tempo apegada às tradições, mas também moderna, mas também avançada. Tradição e inovação, é isso que nós temos em Caxias. Tradição e inovação é um binômio que combina muito bem com Caxias. Se a tradição foi de inovação, né? Então continuar inovando e continuar na tradição. Um descendente de italiano vai dizer que essa cidade é italiana. O outro vai dizer que é assim assado. Mas eu acho que nós somos brasileiros, antes de tudo. Os caxienses são brasileiros, né? É uma cidade brasileira. Eu vejo várias Caxias. Eu acho que é possível a gente falar numa cultura caxiense. É uma cidade de crescimento, né? Eu diria que é a cidade das oportunidades, do crescimento, da prosperidade e do trabalho. Foi uma história que deu certo e que, seguindo por esses trilhos, ela vai continuar dando certo. É uma cidade grande que, ao mesmo tempo, faz com que a gente encontre o vizinho, que a gente vá na padaria e conheça a pessoa que está nos atendendo. É uma cidade que prega a modernidade, ao mesmo tempo é apegada às tradições. É uma cidade, enfim, é uma cidade que eu amo. Acho que a gente tem que fazer história. E Caxias fez sua história. Caxias é uma cidade de desafios. Caxias talvez não precise de nós, mas nós precisamos de Caxias. É uma cidade que tá sempre bombando, né? Para mim é uma grande cidade. Eu gostaria que todos vivessem felizes e bem como eu vivia aqui. É a minha cidade. Eu amo Caxias. É a minha cidade. É a nossa cidade. Caxias do Sul é um jeito muito singular de ser brasileiro. Construído como se constrói e se renova as identidades culturais. Isto é Caxias do Sul. E isso será Caxias do Sul sempre.